Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. E o ponto de hoje é o ponto 33, o germe de eternidade. A palavra germe nada mais é que a semente. Nós estamos dentro do Catecismo da Igreja Católica, a profissão de fé, primeira sessão. Eu creio, nós cremos, os caminhos de acesso ao conhecimento de Deus. O ponto 33 vai falar que o homem, com a sua abertura à verdade e à beleza, com o seu sentido do bem moral, com a sua liberdade e a voz da sua consciência, com a sua ânsia de infinito e de felicidade, o homem interroga-se sobre a existência de Deus. Nestas aberturas, ele detecta sinais da sua alma espiritual, germe de eternidade que traz em si mesmo, irredutível à simples matéria. A sua alma só em Deus pode ter origem. Qual é a fundamentação dessa argumentação? O parágrafo 33 do Catecismo da Igreja Católica, ele aborda esta capacidade humana de acessar o conhecimento de Deus através da experiência interior e do mundo ao seu redor. A abertura do homem à verdade, à beleza, à moralidade, à liberdade, à consciência e à busca de felicidade são indicadas como caminhos pelos quais ele pode intuir a existência de Deus. Esse processo não é um processo meramente intelectual, mas ele está enraizado na própria natureza espiritual da pessoa humana, que carrega dentro de si estas sementes de eternidade, esse germe de eternidade, algo que não pode ser reduzido apenas à mera matéria física. Esse ponto ele é extremamente importante, caros catequistas, para uma coisa que, infelizmente, cada vez menos se dá valor. O mundo está se afastando, são meios de comunicação, nós podemos falar com o outro lado do mundo, nós podemos ver notícias, nós podemos interagir, nós podemos fazer uma call, uma live para inúmeras pessoas, mas talvez nós tenhamos dando passos atrás na capacidade de conversarmos com o nosso interior, com a nossa vida interior e confessarmos de fato com aqueles que nos são mais próximos, dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família, dentro do nosso hall de amizades. Eu já tive algumas experiências muito engraçadas, né? Num emprego anterior que eu estava, estavam reunidos numa mesa e todos conversando e dali a pouco um dos rapazes pega o seu celular e lê uma mensagem e fica extremamente desconfortável com aquilo. Ele ficou ficou muito nervoso porque ele viu. Ele levantou e disse: "Ô meu filho, eu tô aqui há mais de meia hora e você não me viu? Você tá me mandando mensagens dizendo que eu tô perdendo, que eu tô aqui. Larga o celular e conversa conosco, fica com a gente." Muito interessante isso. Me fez pensar que às vezes nós temos esse mesmo problema, às vezes não, muitas vezes temos esse mesmo problema com a nossa capacidade de nos relacionarmos conosco mesmo e com as transformações que estão ao nosso redor. Por isso, um grande apelo que eu faço para os senhores: exercitem a vida comunitária dos seus catequizandos, exercitem a vida comunitária das suas famílias. Eu fico muito feliz quando o catequista diz: hoje eu vou reunir a minha família, nós vamos para a casa de fulano de tal, nós vamos almoçar juntos. E tentem fazer isso desconectando-se um pouco do mundo que eu digo das coisas que não fazem parte daquele momento. O que fica na história do homem é a nossa capacidade de interagir espiritualmente. Nós não podemos perder algo para somente aprender a dar valor a isso depois que perdemos. Então é algo
muitos netos já não sabem o nome dos avós, que dirá dos bisavós. Então nós perdemos um pouco da nossa conexão com a nossa história, com a nossa vida, com as nossas origens, com a nossa cultura familiar. Isso é algo que esse tema vai trabalhar. O germe da eternidade, as sementes que estão. Mas para que uma semente germine, para que a eternidade germine dentro de nós, nós devemos nos conectar com a semente. É muito bonito a noção que os padres latinos tinham da palavra humildade. Humildade é aquele humus da terra. Vem, né? A semente tem uma capa protetora. E a humildade, ela fica ali, até aquela capa se romper. A frônesis, a megalofroné, que é a capa dura que as sementes têm, ela se rompe. Podemos dizer que espiritualmente isso também ocorre com o ser humano. O homem entra em contato com Deus quando se deixa humildemente tocar por Deus. E aí nós encontramos o conceito de germe. A frase germe de eternidade, ela foi pinçada da Gaudium et Spes número 18, que é um documento do Concílio Vaticano II. É uma constituição pastoral que reflete a dignidade do esperança, né? A alegria e a esperança, a dignidade da pessoa humana. A Igreja Católica, ela ensina que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. E essa semelhança, ela inclui a dimensão espiritual e imaterial da alma, que é imortal. Então, esse desejo de imortalidade, ele perpassa pela história. A alma humana é capaz de conhecer a Deus, não apenas através de revelações externas, mas também de revelações interiores, de desejo interior, de eternidade. E isso é algo que devemos, enquanto catequistas, fomentar. E fomentar nos pais, para que fomentem isso nos filhos. Ou seja, a compreensão de que o homem carrega dentro de si aquele exercício de fazer com que as crianças coloquem a mão no peito, que descubram que tem uma coisa que pulsa lá dentro. E essa coisa que pulsa não é apenas física, é algo muito maior que isso. Essa consciência, essa sede de verdade, esse desejo de plenitude, essa consciência moral de relacionarmos com a história, com o outro, com Deus, para que essa realidade ela se apresente a nós, que essa realidade que transcende a experiência física e sensível, mas é algo mais, é aquilo que nós sentimos quando nós abraçamos alguém, mas num abraço verdadeiro, é a abertura à verdade, é a abertura à beleza, essa busca humana pela beleza, pela verdade, também são, e acima de tudo, são fontes inexploradas muitas vezes do conhecimento de Deus. O teólogo Hans Urs von Balthasar, ele fala que a beleza tem um papel central na teologia. E a beleza vai desde de contemplarmos um jardim, de contemplarmos uma bela obra de arte, a contemplarmos a natureza, a olharmos para as vias, para a beira da estrada e vermos as árvores, os pássaros cantando, vermos a natureza, ver o barulho de uma cascata, ver o estrondo do barulho do mar, o arrulhar de um pássaro, de uma pomba. Isso tudo nos conecta. E o teólogo von Balthasar, ele argumenta que, contemplando a beleza do mundo, o homem é conduzido a um senso de admiração e de reverência, que pode levá-lo a conhecer uma fonte transcendente de beleza. E essa fonte nada mais é que Deus, em sua obra A Glória, onde é uma obra de estética teológica, ou seja, a capacidade da beleza que vem de Deus. Ele sugere que o reflexo de Deus é uma via pela qual a criação se revela no Criador. Eu gostava muito de uma coisa que minha mãe fazia. Ela passava a mão nas nossas orelhas, assim, mostrava assim, ó, olha, as nossas orelhinhas são iguais.
ela mostrava que os filhos, a nossa família, quase todos nós temos o mesmo formato de orelha, né? Quase todos não, temos o mesmo formato de orelha. E ela dizia que isso era muito bonito, porque dizia que nós tínhamos vindo do mesmo lugar. É uma sacada de uma catequista de primeira. Nós viemos de um lugar. Quando olhamos, nós temos os altos, os baixos, os magrinhos, os gordinhos, mas quando nós nos olhamos, nós vemos ali que existem os mesmos desejos de felicidade, de esperança, de alegria. E essa forma que, que faz com que a gente compreenda que nos nossos encontros com as nossas semelhanças, com as nossas origens, de forma muito profunda, nós nos abrimos à verdade, especialmente a verdade moral. A verdade moral, que são as nossas atitudes que constroem a nossa vida, as nossas atitudes que constroem o nosso caminho e apontam para uma realidade maior que orienta toda a vida humana. Ou seja, nós somos capazes de amar, nós somos capazes de nos amar. E esse reconhecimento da dignidade humana como ser capaz de amar também nos abre para capaz de amar, então capaz de ser justo. Capaz de amar, então capaz de ser próximo. Capaz de amar, então capaz de Deus. Porque Deus é amor, Deus é justiça, Deus é compaixão. E tudo isso nos leva para um lugar muito interessante, que é a consciência, que é a liberdade do homem de escolher esse caminho. A doutrina católica ensina que a consciência é uma voz que ecoa no interior do homem, orientando para o bem, advertindo contra o mal. É como um farol que avisa para os navegantes onde está o porto de chegada. E mesmo em mares bravios ou em mares pacíficos, eles sabem o rumo. São Tomás de Aquino, ele desenvolveu uma teologia da consciência moral, né? Que se baseia no fato de que a mente humana é capaz de discernir entre o bem e o mal, entre leis morais escritas, inclusive algumas delas pela própria natureza. Ou seja, a defesa da vida, a preservação da vida, faz o bem, evita o mal. Né? Evita a injustiça, não cometa a injustiça. Esta capacidade, ela reflete a imagem divina dentro de nós. A igreja fala que onde está um cristão, ali está Cristo. E quando nós não demonstramos essa presença de Cristo, né, que pela sua liberdade é capaz de escolher o bem, buscar a verdade e optar pelo amor. Então a liberdade humana é a chave. Quando bem exercida, essa chave abre portas. Ela pode abrir a porta da eternidade. E é um testemunho da dignidade do ser humano criado à imagem de Deus, ou seja, um homem que vive retamente. Até mesmo a lei natural, quando a lei revelada não lhe foi apresentada, ele é capaz de Deus. São João Paulo II, na encíclica Veritatis Splendor, ou seja, o esplendor da verdade, a luz da verdade, ele destaca que a liberdade não é um fim em si mesma, mas está intrinsecamente ligada à verdade. Ou seja, o que eu quero para a minha vida? Como eu quero construir a minha história? Eu sou livre para decidir isso. E, por fim, nós vamos entrar naquilo que a gente chama de busca da felicidade, a ânsia de infinito. Não é um infinito qualquer. Nós não estamos buscando o sofrimento, nós não estamos buscando a autodestruição, nós estamos buscando a felicidade, a complacência. Finalmente, o desejo de infinito e de felicidade remete a uma busca de sentido transcendente, a um mundo que é duro, é bruto muitas vezes. São Boaventura, por exemplo, ele fala que a alma humana, como sendo marcada por uma sede de felicidade infinita, que só pode ser saciada por Deus. Em nós cabe um mar. É a expressão, em nós cabe um mar. Para ele, o mundo material é finito, é apenas um reflexo, uma bruma da perfeição divina. O homem, ao buscar a verdadeira felicidade, na verdade, busca Deus. Né? A experiência, e aqui eu volto novamente, olhar para o mundo que nos circunda. O Papa Francisco tem falado muito disso. E santi da casa canto, os santos da casa ao lado.
A experiência dos grandes santos, dos grandes teólogos, confirma essa dimensão transcendental que nós buscamos ver a Deus, né? Nós buscamos nos encontrar. Místicos como Santa Teresa d'Ávila, quando São João da Cruz, Charles Foucault, homens que, olhando para o mundo, caminhando no mundo, na reclusão ou na missão, conseguiram ver que existe uma jornada espiritual para ser feito. Talvez esse seja uma grande chave que o ponto 33 entrega aos senhores catequistas. Cada um tem a sua jornada espiritual, a sua caminhada espiritual. E não tem como cortar, não tem como saltar estágios. Eu tenho que fazer o meu caminho. Eu tenho que buscar meu caminho para Deus. Uma catequista, lembrei agora, quando eu era pequeno, ela falava de um homem que queria ir para o céu. Então, falaram para ele, tome a tua cruz e siga. Aí ele pegou a cruz, colocou uma cruz de madeira, colocou nas costas e foi caminhando. Pelas tantas, mas essa cruz tá grande demais. Foi lá e cortou um pedaço da cruz, ela ficou mais levinha, se ajeitou, mas caminhando, o caminho era longo, parece que era interminável. E aí ele cortou, e cortou, e cortou, e cortou, e cortou, ao ponto de que apenas por fim a cruz dele era um crucifixo pendurado num cordãozinho no pescoço. Aí ele chega às portas do céu, né? E muitas vezes pelo caminho ele tinha feito chacota com aqueles que estavam caminhando, carregando as suas cruzes pesadas. E quando ele chega às portas, ele olha e vê que entre o final do caminho e a porta existe um abismo profundo. E quando chegam ali, todos aqueles que carregaram a sua cruz, que fizeram a sua experiência, que não cortaram, que não deixaram etapas para trás, que não saltaram etapas, colocavam a cruz sobre o abismo e passavam. Abriam a porta e iam para o céu. E aí ele pensa que ele, por não querer carregar a sua cruz, ele perdeu o passaporte para a eternidade. Essa busca de significado, ela não pode nos colocar à mercê dessas más decisões. Por isso que a família é muito importante. Saber amparar uns aos outros, saber cuidar uns dos outros, saber que o outro muitas vezes tem os seus defeitos, mas ele também é digno daquele tempo especial para a troca. Teilhard de Chardin, Charles Foucault, ele encontrou na vida de contemplação no deserto uma profunda experiência com Deus. E ele percebeu que nessa busca de significado e de felicidade, quando você se esvazia de tudo, você se dá conta de que só existe algo que falta aqui: a comunhão com o Criador. E a comunhão com o Criador se dá quando nós conseguimos nos conectar com cada criatura. Com o Pai, com a Mãe, com os meus irmãos, com a minha comunidade, com a minha igreja, com a humanidade. Este foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Até o próximo ponto. Fiquem com Deus.